Olá, meus queridos. A gente está aqui novamente para falar de hermenêutica cristocêntrica. Uma das coisas que a gente tem reparado é que falta um norte para a hermenêutica brasileira. A gente tem muita publicação, a gente tem muita defesa de tipos de hermenêuticas, tecnicamente falando, mas eu tenho analisado nesses últimos anos e observado a falta de uma referência na interpretação bíblica. Não referência autoral, não referência de escolas teórico-metodológicas da hermenêutica. Mas a hermenêutica é a interpretação da Bíblia. Se é a interpretação da Bíblia, antes de ser interpretação da Bíblia, nós precisamos conhecer o autor da Bíblia. Não tem como fazer a hermenêutica sem a revelação do autor da Bíblia. Muita gente está impingindo aí métodos, metodologias, caminhos hermenêuticos até interessantes, que observam certas nuances do texto, mas que não estão focados no autor do texto. A minha pergunta é, será que a gente está fazendo a hermenêutica que agrada a Deus? Ou será que a gente está indo para a Bíblia e pegando informações para validar os nossos pressupostos teológicos e eclesiológicos também? Eu acho que a hermenêutica bíblica tem que ser bíblica. E como que ela se faz bíblica? A partir do seu autor. Como é isso? Primeira coisa, a hermenêutica, ela tem que ser a conscientização do intérprete de que antes de ler a Bíblia, é preciso conhecer o autor da Bíblia. Como assim? Cristo é a palavra de Deus. A Bíblia é o livro que registra essa palavra. Se eu não tenho a experiência da revelação do Evangelho de Cristo, a experiência do conhecimento do Logos, logo eu vou ler a Bíblia de uma forma disforme, de uma forma desprovida de revelação e de uma forma inócua, diria eu. Porque como que eu vou ler uma passagem como a que a gente está usando aqui nesse projeto de Isaías 53, como que eu vou ler essa passagem sem receber a revelação de Cristo nela, do Logos divino, sem Deus falar comigo sobre essa passagem? Hermenêutica, antes de ser ciência, é uma vivência baseada na revelação. E eu quero abordar com você alguns tópicos que são necessários. O primeiro deles, eu já disse, para interpretar a Bíblia de modo redentor, é necessário que se tenha a experiência da revelação do Evangelho de Cristo. Esta experiência vai gerar em mim e em você uma motivação que se subdivide em duas categorias. Uma motivação que vai mexer com você de dentro para fora, que é uma motivação pessoal, e uma motivação ministerial, porque a gente lê e aprende a Bíblia para o outro, não é só para nós mesmos. Então nós precisamos da experiência da revelação, nós precisamos da motivação do Espírito para que a palavra de Deus sirva para nós, e a motivação ministerial, que é ensiná-la, pregá-la ao próximo. O próximo é quem está do meu lado, o próximo é quem está na minha frente, o próximo é quem convive comigo, o próximo é quem está na minha coletividade, na igreja, no trabalho, em casa, na família, o próximo é quem está diante de mim. Então eu preciso dessa motivação vinda do Espírito. A partir do momento que eu tenho a motivação que vem de Deus, eu vou ter uma perspectiva hermenêutica, que é a perspectiva cristocêntrica, ou seja, não há nada que Deus fale num texto bíblico que não vá convergir na pessoa, na obra e na glória do seu Filho. Essa é a perspectiva cristocêntrica. E aí nós vamos dialogar com alguns autores que não perderam este foco hermenêutico, esta perspectiva de interpretação das Escrituras. Então, voltando, a revelação do Evangelho de Cristo, a motivação que vem do Espírito de Deus, que serve para mim o texto e serve para você também. E agora a perspectiva cristocêntrica. A partir disso, a partir da hermenêutica experiencial,
Eu vou agora falar de uma hermenêutica ciência, de uma interpretação que vai contar com os referenciais teórico-metodológicos de se perscrutar o texto bíblico. Aí eu vou para a metodologia. Na metodologia você pode escolher uma metodologia mais crítica, mais contemporânea, uma metodologia que vá mais para o texto, mais linguística, ou uma metodologia que seja um pouco mais antropológica. Mas eu preciso agora de uma metodologia que é uma lente para ler o texto, para arguir, para tirar as coisas do texto. E eu procurei optar pela metodologia histórico-gramatical, porque já é um referencial conhecido de alguns séculos. É um referencial que vem desde a Reforma e até mesmo de antes da Reforma. É a metodologia hermenêutica que se preocupa com o contexto e o texto. É uma coisa simples, mas isso resolve muitos dos problemas que nós temos de interpretação bíblica. Imbuído de uma metodologia que vá analisar o mundo da Bíblia, que vá analisar o texto da Bíblia e a mensagem da Bíblia em sua essência, eu já tenho um caminho metodológico muito interessante. Eu posso não acertar tudo na minha interpretação, mas cada vez vou errar menos se andar por esse caminho. E partindo de uma metodologia hermenêutica da Reforma ou histórico-gramatical, eu posso ter chão, eu posso ter base, subsídios para falar de uma prática pastoral terapêutica, chegar até as pessoas. Porque hermenêutica não é um processo que a gente faz ao lermos a Bíblia e deixamos as pessoas de lado. Hermenêutica tem que chegar até o outro. Então eu quero com vocês gravar uma série de programas, conversar aqui, bater esse papo com vocês, com esses 5 princípios básicos. E aí nós vamos novamente voltar ao texto de Isaías 53 e nós vamos fazer isso de forma mais pontual. Grande abraço, um beijo no coração de todos vocês, em nome de Jesus. Amém.